Olha, como é que o Tesouro IPCA+ pode quadruplicar o teu patrimônio em apenas 5 anos? Será que isso é possível? Será que isso é provável? Será que existe um risco aí? Enfim, nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso. Ele foi inspirado num vídeo muito bom postado no canal da Finclass, em que o Guilherme Cadanhoto trouxe uma série de simulações para onde pode ir a rentabilidade de quem investe hoje num Tesouro IPCA+. Aqui eu vou te explicar o que é esse título, o que ele tem de bom, quais são as oportunidades ali, o que ele tem de riscos também, que você precisa ficar sabendo, te ajudar a definir se vale a pena ou não investir nele na tua realidade, te mostrar o que a gente faz aqui no Clube do Valor, beleza? Então vamos começar aqui com o que interessa. O que é o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050? A gente está falando aqui de um título público do governo federal que tem a sua rentabilidade definida como a variação do IPCA mais uma taxa de juros, ou seja, ele te promete um ganho real na variação da inflação mais essa taxa. Diferentemente do Tesouro Selic, que é um título que te promete a rentabilidade da taxa Selic, que é um título pós-fixado, e do Tesouro Pré-fixado, que te garante um retorno nominal independentemente de qual vai ser a inflação. Dito isso, por que o Tesouro IPCA+, ele tem tanto apelo? Por que ele é tão atrativo? Bom, o primeiro fator é que dentre os 3 principais tipos de títulos públicos, o Tesouro IPCA+ é o que tem prazo de vencimento mais longo. Você pode ver aqui que o Tesouro Pré-fixado mais longo vence em 2035, daqui a 10 anos, o Tesouro Selic mais longo vence em 2031, mas no Tesouro IPCA+, a gente tem um com vencimento em 2050, e ali na categoria de Tesouro IPCA+, com juros semestrais, tem um que vence em 2060. Esse prazo mais longo, ele funciona como uma faca de 2 gumes. Ele aumenta muito o risco de curto prazo, mas também aumenta muito o potencial de retorno. Eu vou te explicar mais sobre esses 2 termos em breve. Dito isso, na minha opinião, esse ativo está se tornando muito atrativo cada vez mais para muitos investidores. Por quê? Porque a gente vê ativos de renda variável, como bolsa de valores e fundos imobiliários, performando mal nos últimos anos. Mesmo indo bem aqui nesse início de 2025, eles estão atrás do patamar que eles estavam tempos atrás. A gente vê também uma taxa de juros que não para de subir, já está em 14,25% ao ano. E aí imagina um investidor PFC, né? Pessoa física comum, o cara que trabalha pra caramba, que se dedica pra caramba à sua família, que resolve tentar investir melhor para ver se o patrimônio render mais, vai lá para renda variável e tá meio que no 0 a 0 há alguns anos. Aí esse cara olha para renda fixa e tá vendo taxas cada vez maiores pro longo prazo. Bom, se esse cara que não tem muita convicção no que ele está fazendo, no porquê, ele vai tender a vender tudo de renda variável e com tudo para renda fixa. Não à toa o Tesouro Direto bateu recordes de venda em 2024, inclusive também em dezembro de 2020. Só que o ponto é que fazer esse movimento do tipo tudo ou nada, do tipo, olha, vou vender meus fundos imobiliários e vou para o Tesouro IPCA+ com vencimento longo, ele traz alguns riscos bem importantes, em especial quando a gente olha para o curto prazo. O primeiro risco, vou ser bem direto aqui, é quando você compra esse ativo por fora da plataforma do Tesouro Direto e com uma taxa que é bem inferior à da plataforma do Tesouro Direto. Nem todos os investidores sabem, mas é possível você comprar títulos públicos no mercado secundário, inclusive sem ter que pagar aí a taxa do Tesouro Direto, que é uma taxa de 0,2% ao ano. Porém, a gente vê muitas vezes no mercado profissionais não tão bem intencionados, por assim dizer, que vendem para os seus clientes um Tesouro IPCA+ com vencimento 2050, vencimento longo, a uma taxa tipo IPCA mais 6,8% ou IPCA mais 6,7%, no mesmo dia em que essa taxa no Tesouro Direto está bem superior. Por que eles fazem isso? Porque eles ganham esse spread. Se eles vendem para um cliente um título com uma taxa menor do que a taxa praticada no mercado, essa diferença entre taxa multiplicada pelo prazo de vencimento vai para o bolso da corretora e de quem está te vendendo. Esse aqui é um pequeno risco, eu vejo poucas pessoas falando que é para ficar ligado. Já o segundo risco é o risco de você ter uma perda grande no curto prazo, ou ainda de você não ter um bom ganho no curto prazo. O outro lado da moeda, eu trago aqui das simulações que o pessoal da Finclass fez. Sendo muito justo, eles mostraram cenários péssimos e muito ruins aqui. Por que isso acontece, Camilo? Porque diferentemente dos títulos pós-fixados, aqui no caso do Tesouro Direto é o Tesouro Selic, que tem essa curva aqui de rentabilidade, uma linha reta, estável para cima, os títulos atrelados à inflação, eles têm uma variação maior. Olha só, por exemplo, o gráfico de rentabilidade do Tesouro IPCA+, que vai ser em 2050, na versão que pagava juros semestrais, que não está mais disponível para compra no Tesouro Direto.
Você pode ver aqui que, por exemplo, entre 2013 e 2016, a rentabilidade foi negativa, sendo que entre 2013, por exemplo, e 2014, ele chegou a cair aí 30%. Mais recentemente, entre 2020 e cerca de 2023, ele também ficou meio que ali no 0 a 0, sendo que não raras vezes ele cai cerca de 10% em relação ao seu topo anterior, e aqui na série histórica ele já chegou a cair nos picos de queda cerca de 30% e depois cerca de 20%. Eu já vou te explicar por quê, mas entenda que se por um lado um risco de curto prazo é ter uma queda acentuada, por outro é não ter uma alta muito boa. Te liga só no comportamento desse título aqui pagando IPCA mais 6% que você poderia ter investido em março de 2023. Nesse caso aqui eu estou te mostrando um Tesouro IPCA mais com investimento em 2029. Ativo que hoje está sendo negociado por IPCA mais 7,8. Bom, aquele cara que investiu em 2023, ele está com uma rentabilidade acumulada de cerca de 16%. Rentabilidade positiva, ok, não perdeu dinheiro, só que nesse mesmo período a inflação foi de cerca de 9% acumulado. Então, se esse cara aqui tivesse tido um retorno de fato de inflação mais 6% ao ano, sua carteira deveria ter rendido mais ou menos ali uns 25%, 26%, 27%. Ele está com uma rentabilidade menor. Para por que esse risco aqui ocorre e quando que ele é maior? Bom, esse risco aqui ocorre quando as taxas desse título, eles aumentam. Existe uma relação inversamente proporcional entre a taxa do momento e a cotação do Tesouro IPCA+. Maior a taxa, menor a cotação no curto prazo. E por que a taxa aumenta? Ela aumenta de acordo principalmente com a percepção dos investidores do quão arriscado é investir no Brasil. Como assim, Jaime? Vamos lá. Imagina que você não está pensando em investir no Tesouro Direto. Você está pensando em emprestar dinheiro para o seu amigo. E aí você tem um amigo que é um brasileiro. Carioca da gema, gente boa. O cara tem um emprego legal e ganha bem. E esse amigo está querendo dinheiro para, sei lá, viajar com a sua família. E ele fala, ó, se tu me emprestar, eu vou te pagar a inflação mais 6% ao ano. Você pensa, beleza. Cara, gente fina, meu faixa, vou emprestar dinheiro para ele. Aí você empresta dinheiro, beleza, esse cara tá honrando o compromisso dele, só que tu percebe que esse teu amigo, ele, embora ganhe bem e esteja ganhando cada vez mais, ele tá gastando também cada vez mais, fazendo muita viagem, tá viajando muito com a família, sempre de classe executiva. Aí você tem outros amigos que têm uma renda ainda maior do que esse teu primeiro amigo, e não gastam tão mais do que tem de renda. E claramente você tem a percepção de que emprestar dinheiro para esse outro amigo é mais seguro, sendo que esse outro amigo agora está prometendo pagar um pouquinho mais de juro para ti. Bom, nesse caso você pode decidir, não vou mais te emprestar mais dinheiro, vou emprestar dinheiro para ele. Só que esse cara aqui, ele ainda precisa de dinheiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, tá, não te pago mais inflação mais 6, eu te pago agora inflação mais 7,28% ao ano. Ele aumenta a taxa de juros para se tornar mais competitivo e aí você decide de novo emprestar para ele. Enfim, o Tesouro IPCA funciona mais ou menos assim, quando o mercado tem uma maior desconfiança sobre a capacidade do Brasil continuar honrando sua dívida, resolver seus problemas fiscais, gastar menos do que arrecada e por aí vai, ele passa a exigir um prêmio maior para correr esse risco. Na minha analogia que eu usei aqui, os outros amigos seriam os outros países. A taxa de juros subiu também nos Estados Unidos. Muitos investidores pensam duas vezes antes de decidir emprestar dinheiro para o Brasil em vez de emprestar para os Estados Unidos. E aí, quando essa taxa sobe, o preço tende a cair no curto prazo. Isso é o que é chamado de marcação ao mercado, e aqui a gente já tem algumas conclusões que vão te ajudar a decidir se faz sentido ou não para ti investir no IPCA+ 2050. Primeira conclusão é, quanto mais longo o vencimento, mais sensível o título se torna na marcação a mercado. O nome técnico disso aqui é duration, né? Quanto mais longa a duration, mais arriscado ele é. Lembrando que risco não é só para baixo, para cima também. Ele só poderia multiplicar o seu patrimônio por 5 por conta dessa característica, que é uma duration mais longa. Um tesouro IPCA+, com vencimento mais curto, como 2029, ele tem uma duration mais curta, nesse caso de 4 anos. O tesouro IPCA+, com duration em 2050, tem uma duration na casa dos 20 anos. Quanto mais longa a duration, mais você pode ganhar muito no curto prazo ou ficar 3, 4, 5 anos no 0 a 0. Como N vezes ficou quem investiu nesses títulos mais longos. Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu ali na década passada, o que aconteceu aqui nos anos recentes e por aí vai. Dito isso, será que vale a pena então sair correndo e investir tudo no Tesouro IPCA+ 2050? Bom, vou te mostrar isso agora, sobre como fazer um investimento inteligente. Vou compartilhar como é que a gente faz aqui no Clube do Valor. Eu quero começar te falando que se você está disposto a correr mais risco, a resposta pode ser que vale a pena ter parte da sua carteira num Tesouro IPCA+ mais longo. Porque se você está disposto a correr mais risco, dá para investir até melhor do que isso.
Quando as taxas de renda fixa de longo prazo elas estão maiores, é um sinal muito claro de que está tudo mais barato. Títulos privados vão oferecer taxas maiores, bolsa vai ficar mais descontada, fundos imobiliários vão ficar mais descontados. Nesse cenário, uma carteira arrojada pode trazer um excelente resultado. Liga só o resultado de uma carteira arrojada no longo prazo. Isso aqui é uma simulação que teria batido CDI, Bovespa e teria entregue um retorno líquido de cerca de 8,14% ao ano nos últimos 20 anos. É o resultado de você investir com uma estratégia única e uma boa alocação de ativos. Aí você pode pensar, beleza, Ramiro, a planilha aceita tudo. Nesse caso, quero te mostrar a carteira real de um cliente real. É uma carteira relativamente arrojada, que tem inclusive um peso bom em ativos de renda fixa atrelados à inflação, que nesse longo prazo está rendendo aí cerca de 130% ou IPCA mais 6,2% líquido de imposto, líquido de custo. Estou trazendo isso aqui porque eu quero contrastar a ideia de e tudo num título só, e tudo só em ações, e tudo só num ativo, com a ideia de você pensar numa carteira diversificada. Tem vários benefícios, você reduz o risco, aumenta o potencial de retorno. E com uma boa estratégia, você passa a saber sempre quando comprar e quando vender um ativo. Por isso, se você tem dúvidas sobre qual é o melhor título de renda fixa, para onde ir agora com seus investimentos, se você está investindo bem ou não, queria aprofundar essa ideia contigo, te convidando para uma sessão de diagnóstico de investimentos 360, para que a gente olhe contigo aqui no Clube do Valor de forma individualizada para o teu caso, te mostre onde é que tem espaço para você melhorar a tua carteira de investimentos. Uma conversa que com certeza vai agregar muito valor para ti. Nesse caso, aponta o celular para esse QR Code que está na tela ou aperta aqui no primeiro link na descrição. Sendo muito transparente aqui, essa conversa é gratuita e ao final dela, se você gostar do nosso trabalho, ver que a gente pode agregar valor para tua vida, você vai poder se tornar cliente do clube, consultoria que investe aí sem conflito de interesses, uma taxa fixa e transparente. Beleza? Dito isso, vale a pena investir no IPCA mais 2050? Vamos lá. Primeiro ponto é que o mercado é completamente imprevisível. Assim como ele pode crescer muito no curto prazo, se a taxa fizer um movimento inverso do que fez nos últimos anos, ou seja, voltar para IPCA mais 4, IPCA mais 3, ela também pode seguir aumentando. E para IPCA mais 8, IPCA mais 9, se a percepção de risco do Brasil piorar. Tem gente que está pessimista. Eu, particularmente, acredito que é um ótimo momento para você se expor em ativos de prazos mais longos, mas é importante você saber disso. Bom, o segundo ponto é a tua própria realidade individual. Se você tem, por exemplo, 60, 65 anos, 70, eu não vejo sentido em ter uma alocação, pelo menos não muito grande, num ativo com vencimento tão longo, com tanta oscilação. Ele pode passar alguns anos em queda ou com retorno bem aquém ao que você pode ter. Terceiro ponto é que se as taxas dos títulos públicos, que não tem risco de crédito, elas estão lá em cima, com certeza tem taxas de títulos privados ainda maiores do que essa. Nesse caso, uma alternativa aí tudo em tesouro IPCA mais longo seria você investir nesses títulos privados com a garantia do FGC, que dependendo do tamanho do seu patrimônio, se você ainda não passou dos 3, 4 milhões, você pode ter uma exposição bem interessante ali. Uma estratégia de escada de vencimentos, ou seja, investindo em títulos com vencimento daqui a 5 anos, daqui a 4, daqui a 3, daqui a 2, e sempre que esses títulos vencerem, você joga ele lá para o final da escada, diversificando em emissores, em prazos, em diferentes taxas de juros do mercado. Essa estratégia aqui faz bastante sentido e ela vem nos salvando, por exemplo, do que seria um azar de ter investido no Tesouro IPCA mais 2050, quando a taxa estava IPCA mais 4, IPCA mais 5, que era a taxa alguns anos atrás. E o que a gente fez naquela época? Se a taxa do título público ela é IPCA mais 4, a taxa de título privado vai ser IPCA mais 4,5, IPCA mais 5, IPCA mais 5 alguma coisinha. Passa a primeira alocação, dividindo o vencimento para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e aí 2 anos depois, quando o primeiro título vencer, as taxas do mercado já vão ter mudado. No caso do Brasil, nos últimos anos elas aumentaram muito. Então a gente conseguiu jogar a alocação lá para frente com uma taxa bem melhor. E por fim, nunca se esqueça de pensar na sua estratégia. Investir não é só procurar o melhor ativo, o ativo ali que vai multiplicar muito no curto prazo, não é ir ou tudo bolsa ou tudo renda fixa. Não, é ter uma boa alocação, um desenho de carteira feito sob medida para ti. Isso a gente pode te ajudar a fazer numa sessão de diagnóstico de investimentos 360, que você pode ter com o planejador financeiro aqui do Clube do Valor, apertando aqui. E se você quiser seguir aqui comigo no YouTube, vou deixar aqui um vídeo bem complementar a esse para você conferir. Um grande abraço e até mais.